Chegamos no último vídeo da sessão pré-Oscar e eu queria poder dizer que a gente tá encerrando esse ciclo com chave de ouro, mas não é bem esse o caso. O filme de hoje não é o melhor entre os 10, mas ele também não é o pior, então... Oi, eu sou Helena, estudante de cinema e audiovisual, e eu assisti todos os filmes indicados na categoria principal do Oscar e resumi eles pra vocês. O filme de hoje é Fórmula 1 e eu deixei ele pro final porque ele era um dos poucos que eu ainda não tinha assistido. Eu comecei o cronograma de vídeos ali com os filmes que eu já tinha assistido, que eu já conhecia, e deixei Sonhos de Trem e Fórmula 1 para serem os últimos, para dar tempo de eu assistir e avaliar eles com calma. E o filme em si é a história de um piloto que sofreu um acidente, ficou um tempo sem participar das corridas, e 30 anos depois ele tem a oportunidade da carreira dele de voltar pro topo. O filme começa com o Sonny tendo um sonho, que na verdade é um flashback, do momento que ele sofreu um acidente há 30 anos atrás, porque esse homem não supera nada que acontece na vida dele. E ele mora num trailer, e esse trailer tá ali nos fundos da pista onde ele vai correr. Um menino da equipe chega pra acordar ele se prepara e vai, fazer a corrida. E claramente ele ganha, porque de fato ele é muito bom piloto. E a corrida parece muito com a que o Relâmpago McQueen faz em carros. Tipo, eu achei igual. Toda a experiência que eu tenho em quesito carros e corrida vem do Relâmpago McQueen. Depois que ele ganha essa corrida, ele recebe o prêmio e ele vai embora. O diretor ali da equipe, o cara que levou ele pra corrida, quer que ele fique, que ele continue competindo, mas ele não quer. Ele acha que já foi suficiente, pega o dinheiro e vai embora. Nisso, ele tá ali numa lavanderia e chega o Ruben. O Ruben é um amigo de longa data do Sonny e os dois costumavam correr juntos. E agora o Ruben administra uma das equipes, um dos times da Fórmula 1. Só que ele não é bom no trabalho dele, gente. Lamento, porque a equipe dele tá indo de mal a pior, não ganhou nenhuma corrida. Todo mundo faz chacota com a equipe, porque, ó, sem futuro. Ele tá prestes a perder não só o dinheiro, como a equipe em si, né? Porque os patrocinadores querem vender pra uma pessoa que saiba o que tá fazendo. E ele tava bem desesperado, então ele chega no Sonny e pede, pelo amor de Deus, me ajuda, quero esse galho pra mim, vai correr, porque ele sabe que o Sonny é muito bom no que faz. E assim, ele tem um piloto que é bom, o Joshua, só que o Joshua é muito imaturo, ele é muito preocupado com o que a mídia faz e fala, e ele não tá... Não é que ele não esteja focado na corrida, mas é que ele é mais focado no próprio ego do que na corrida, e isso é uma coisa que atrapalha muito, e os carros também são uma bosta. O Sonny fica meio relutante, ele não aceita de início, fala que não vai voltar a correr, mas ele pensa muito e é óbvio que ele vai aceitar. Tem a cena ali dos créditos iniciais, onde mostra o Joshua, né, o JP, correndo, e de fato, gente, o carro é uma bosta. Nossa senhora, que carro ruim. Eu não entendo nada de Fórmula 1, aparentemente ele é um bom piloto, mas ele não conseguia fazer as curvas, não conseguia acelerar porque o carro não obedecia. E nesse início, onde a gente é introduzido ao personagem do Joshua, tem uma pitadinha ali de camada de profundidade psicológica, porque ele é um pouco complexado com o que a mídia fala dele, mas isso não vai ser aprofundado porque o foco são os homenzinhos correndo de carro pela pista. Um ponto que pra mim tá trazendo duas opiniões opostas aqui no filme é a fotografia, que o tratamento de cor das cenas não me agrada muito, ele parece muito um comercial de Fórmula 1, e é quase que isso mesmo. Eu entendo que esse era o intuito do diretor quando ele decidiu chamar o elenco que ele chamou, quando ele decidiu usar as cenas originais de corridas ali. Ao mesmo tempo que eu gosto como eles usam a luz natural, e eu gosto principalmente das movimentações de câmera, inclusive nas cenas de corrida que prendem muito a atenção, que deixa a gente nervoso, ansioso junto com o piloto. Aqui eles usam muito o ponto de vista, então várias vezes a gente se enxerga dentro do carro, olhando pra torcida, olhando pra pista, assistindo tudo como se a gente estivesse participando. E isso é muito bom, porque além de trazer proximidade com o que tá acontecendo, a gente quase que sente na pele o que os personagens estão sentindo. O Sonny aparece no dia do teste e eles até comentam que, sei lá, ele já é o 10º piloto que o Ruben chama e que não dá certo. E, assim, gente, como eu disse, né, o carro é horrível, o Sonny bate o carro, esfarela o carro todo. E ele fala, olha, gente, né, vamos ter que arrumar isso aí. Mas ele vai correr, ele passou no teste. O JP pega implicância com o Sonny logo de cara, porque ele se sente ameaçado, ele é muito inseguro ali com a questão da corrida, e ele acha o Sonny um completo babaca. Mas eu gosto de como o filme constrói essa relação entre os dois, que começam se odiando, implicando um com o outro. Não necessariamente se odiando, acho que isso seria muito forte, mas eles têm uma implicância ali um com o outro, e o filme vai desenvolvendo isso ao ponto deles construírem uma relação de amizade mais pra frente. No outro dia, tem uma
coletiva de imprensa e a mídia tá caindo em cima do time da equipe, porque eles consideram desespero contratar o Sony. Enfim, chega o primeiro dia das competições oficiais e a gente conhece um dos patrocinadores, um dos sócios ali da equipe, que é o Peter. O Peter é muito aprontão, porque assim, ó, a gente olha e ele é só um besta que tá ali no meio, entendeu? Ah, é só um cara com dinheiro que não tem o que fazer com o dinheiro dele. Ele não tem muita relevância, muita importância no início. O Ruben apresenta ele pro Sony de um jeito bem rapidinho. Mas, pra frente, ele vai tomar umas atitudes que vão influenciar bastante, vão afetar bastante os outros personagens. E a forma como ele é introduzido é bem, tipo... Ah, ó, toma, tá aqui, ó, o Peter. Tá vendo esse homem? Tá aí. Mas o carro dá vários problemas, inclusive logo no início o Sony não consegue arrancar com o carro, ele fica parado, fica pra trás. E de início parece ser um problema com o carro, mas depois a equipe ali percebeu que ele fez de propósito pra ter uma vantagem na corrida. Porque eles trocam de pneu o tempo todo por causa do desgaste dos pneus e antes de todos os pilotos arrancarem, quando ele chega, o pneu dele tá menos gasto do que os outros, isso dá alguma vantagem de alguns segundos. Aparentemente funciona. Aí a corrida acontece, o JP e o Sony começam a brigar, porque o JP quer passar e o Sony meio que não deixa. Eles estão competindo entre eles, mas eles são da mesma equipe, e aí fica feio, né? Aí esses dois idiotas conseguem bater um no outro e os dois carros saem da pista. Eles não só não ganharam, como eles ainda ferraram a equipe inteira, olha só como eles são queridos. Eles brigam, quase saem no soco, ficam de mão um com o outro. O Sony acha o JP um pirralho imaturo, e o JP acha o Sony um velhote babaca, e os dois estão certos. Aí o Sony tá falando pro Ruben que eles não vão conseguir chegar longe com o carro que eles têm, porque o carro é uma bosta, né? Eu já falei que o carro é uma bosta, porque ele é. E a querida da Kate, que é uma diva maravilhosa, que ela faz o design dos carros, ela é engenheira mecânica, talvez, eu não sei exatamente agora o nome da profissão que faz carros, mas ela faz. Aí o Sony pede pra ela fazer um carro lá diferente e tal, dá em cima dela no caminho. De início ela não cai no papo dele, mas é óbvio que os dois vão ter algum envolvimento. E chegando o momento ali da corrida, um pouco antes da corrida, eles fazem as estratégias pra saber o que eles vão fazer, quais pneus eles vão usar. E o Sony faz tudo ao contrário. Quando chega na hora mesmo, ele faz tudo errado, a equipe fica puta da cara com ele, mas dá certo. Depois de mais treinos, vai ter mais uma corrida, mas dessa vez o Joshua sofre um acidente bem feio, o carro pega fogo, inclusive. Eu achei que ele tinha morrido, mas não morreu, o cara fica bem. Ele tenta fazer ali uma manobra um pouco mais arriscada, que a equipe não queria, o Sony também disse pra ele não fazer, mas ele foi teimoso, fez mesmo assim, e foi isso que causou o acidente dele. E a mãe do Joshua até fica brava com o Sony, porque ela acha que foi o Sony que fez o Joshua fazer aquilo, que incentivou o Joshua. Mas depois ele conversa com a mãe dele, o Joshua conversa com a mãe dele e explica que não, que ele fez mesmo assim, mesmo todo mundo falando pra ele não fazer. Tipo assim, a culpa do teu filho ter sofrido um acidente foi dele mesmo. Quando o JP se recupera, ele e o Sony vão correr mais uma vez. Mas pasmem, eles brigam de novo. E aí a Kate decide que ela vai fazer esses dois se resolverem de uma vez por todas. Então ela chama os dois pra beber e pra jogar pôquer e fala assim, ó, quem perder no pôquer vai perder na corrida também, vai deixar o outro ultrapassar na corrida. Ela faz os dois se entrosarem ali e faz os dois também falarem o que incomoda um no outro. Eles ficam assim, trocando farpas, mas é um jeito deles se resolverem, porque daí tem alguém conduzindo a conversa, eles não começam a brigar descontroladamente, eles conseguem ouvir o que o outro tem pra dizer sem que aquilo se transforme numa briga. E aí quem perde a partida de pôquer é o Sony, só que ele perde de propósito, ele deixa o Joshua ganhar, porque ele decidiu que ele vai dar o VT pro Joshua, que esse vai ser o momento dele. E já no outro dia dá merda, porque é assim, quando eles estão começando a se recuperar, aconteceu alguma coisa. E nesse caso vai um fiscal lá dizer que recebeu uma denúncia de que as peças que eles estão usando no carro são peças não autorizadas, que não foi feita a vistoria. Porque, né, a Kate tinha feito aquele carro novo, melhor, para os dois conseguirem ter mais chances, mas não vai dar certo, eles não vão poder usar aquele carro, vão ter que usar o carro antigo. E nessa próxima corrida, mais um acidente acontece. Dessa vez é com o Sony, ele capota o carro, vai parar no hospital, e uma coisa bem estranha acontece porque os exames dele estão alterados, e o Ruben fica bravo quando ele lê, porque o diagnóstico do Sony era muito mais grave do que o que ele dizia, sendo que na verdade não é, porque os exames estavam alterados. E o Ruben manda o Sony pra casa, né? Fala que não dá mais pra ele correr, porque ele não pode botar a saúde dele em risco. Se acontecesse qualquer coisa, a culpa ia ser do próprio Ruben. Tem essa discussão porque o Sony não quer parar de correr, mas o Ruben não quer que ele
piore o quadro dele de saúde. Mas quando o Sonny tá indo embora do hospital, o Peter aparece e conversa com ele e fala que sim, foi ele que alterou os exames do Sonny, assim como foi ele que denunciou o carro, porque se ele conseguir fazer o Ruben sair de cena, é ele quem assume a equipe. E ele faz uma proposta ali pro Sonny e fala, ó, finge que eu não tô te contando isso, mas daí tu segue trabalhando comigo. E ele é meio patético, na verdade, porque, sério, primeiro que o plano dele não dá certo, segundo que ele não tem relevância nenhuma, terceiro que o Sonny só falta rir da cara dele. Próximo país, próxima corrida, tá todo mundo meio xoxo porque o Sonny não tá ali, mas o Sonny resolve aparecer com uma papelada falando assim, ó, eu acabei de assinar aqui uns papéis dizendo que tu não é responsável pelo que acontecer comigo, eu tô botando minha vida em risco porque eu quero, e ele convence ali o Ruben e o pessoal da equipe a deixar ele voltar a correr. Aí beleza, todo mundo aceita, todo mundo fica feliz e unido, porque, meu Deus, o Sonny voltou, ainda bem. Só que o Peter, ele ainda não sabe. E, mais uma vez, ele é muito patético. Que ele tá crente de que vai todo mundo perder e que ele vai conseguir assumir a equipe. Ele leva lá uns patrocinadores, uns sócios pra se exibir, pra assistir a corrida de camarote. E ele pensa, puta que pariu, deu tudo errado. Mais uma vez, corrida, corrida, corrida. E nessa corrida em questão, que toda vez tem que dar um acidente, uma desgraça, né, pelo jeito. E nessa corrida, o Sonny tromba com o carro, demole o carro todinho. Daí eles têm ali 10 minutos pra todos eles pararem e fazerem os reparos que eles precisam no carro. O Joshua e o Sonny estão trabalhando juntos pra que eles consigam vencer. E depois de muitos momentos de tensão e de uma longa corrida, o Sonny vence. Sonny, you're getting equipe feliz, fogos de artifício, todo mundo chorando de emoção porque eles finalmente conseguiram vencer. O Peter fica desolado, porque o plano patético dele não funcionou, quem diria. Sonny tá muito feliz, mas ele não vai ficar pra comemoração. E só pra provar que ele é um homem de muita sorte, ele vai lá e se agarra mais um pouco com a Kate. Se despede do pessoal, vai embora. Corta pra uma cena do Sonny no deserto, e enquanto os créditos rolam, tem várias cenas ali do Sonny correndo no deserto, provando que ele não corria por fama ou por dinheiro, mas sim pelo esporte, pela paixão dele pela corrida mesmo. Eu não achei Fórmula 1 um filme ruim, principalmente por questões ali de direção, eles tiveram cuidado em fazer as cenas de corrida, tiveram um bom orçamento também pra conseguir realizar essas cenas. Mas é aquele filme bem entretenimento barato, que não vai te fazer pensar muito, que não tem muita profundidade de roteiro. Tem personagens que até são interessantes, mas não são tão bem construídos, porque o foco dele não é esse, não é construir personagem, não é um roteiro incrível, mas sim boas cenas de corrida que vão entreter e isso basta. E um ponto positivo é que ele não tenta ser mais do que ele não é um filme que se leva muito a sério, ele não se propõe a ser, ai meu Deus, um filme profundo que vai te fazer pensar sobre a vida, e tá tudo certo, porque às vezes realmente a gente só precisa ficar sem pensar por 2 horas vendo os homenzinhos brigar na pista. Mas claro, vindo de um padrão de indicações da academia nesse ano que envolve muito a questão do luto, de perdas, de história, família, homens perturbados. A academia focou bastante nesse tipo de filme esse ano, né? Meio que todos eles seguem ali um certo padrão, e não é o caso de Fórmula 1, foi uma indicação inusitada, por assim dizer. Fórmula 1 não é um grande destaque, ele fica acima de Frankenstein e Marte Supreme, com certeza, mas ele não é o melhor filme indicado entre os 10, claro. Fórmula 1 recebeu 4 indicações, sendo de melhor filme, melhor edição e montagem, melhor sonoplastia e melhores efeitos visuais. Se ele for ganhar alguma coisa, vai ser de melhores efeitos visuais ou de melhor sonoplastia. Eu apostaria na parte dos efeitos visuais, porque tem umas cenas realmente muito legais, muito interessantes, onde aparece ali o lugar onde eles vão correr. Eu achei super interessante essa parte, porque ajuda também a gente a se guiar no momento que eles estão do filme. Então esses são 2 pontos mais fortes para se considerar. Então é isso, a gente chegou no último vídeo da sessão pré-Oscar, e eu tô muito feliz com a repercussão que os vídeos tiveram, porque muita gente que não me conhece chegou no canal através deles, e eu tô muito feliz com isso. E só pra avisar que depois da cerimônia do Oscar no domingo, eu vou fazer um vídeo sobre os meus palpites, né, pra ver se eu acertei ou não, pra comentar um pouquinho sobre a premiação, e depois deles com certeza vão vir muitos outros vídeos falando sobre filmes. Não esqueçam de comentar aqui no vídeo o que vocês acharam do filme, se vocês gostam de Fórmula 1 ou não, e até o próximo vídeo!